Amém, amém. Hoje a gente vai falar então sobre o livro de Números, né? Capítulo 23. Eu vou lembrar onde a gente estava, né? Onde a gente parou. Deixa eu abrir aqui. Lembrar ali onde a gente parou no livro de Números. E a gente vai falar então hoje sobre a maldição ali, né? Que Balaque estava interessado em lançar por causa da recompensa, né? Havia uma recompensa ali, né? Que havia sido prometida para Balaão, né? Balaque não, Balaão. Balaque havia prometido, né? E Balaão estava muito interessado nessa recompensa, né? Tô ajeitando aqui, subindo no computador pra gente falar. Pronto. Capítulo simples, não é um capítulo difícil, né? É um capítulo tranquilo. Eu vou seguir o capítulo, talvez a gente consiga fazer o segundo junto, né? Capítulo 24 junto, porque é uma emenda, né? Um capítulo emenda no outro, pra gente falar sobre todas as profecias, né? De Balaque. E a gente vai ver que a última profecia de Balaque realmente se cumpriu. Fala até sobre o Império Romano, né? Então Balaque foi um homem usado, né? Ele tinha o dom da profecia, né? Então a gente vai falar sobre isso, né? Talvez dê para falar hoje, né? Sobre o capítulo 24, que vem essa profecia sobre o Império Romano, né? Mas se não der, a gente fala amanhã. Mas eu vou tentar ver se dá para falar hoje, amém? Porque é um capítulo simples, né? Esse capítulo e o capítulo que vem são capítulos simples, amém? Tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 23. A gente lembra, né, qual o momento que a gente estava vivendo ali. Moisés, né, havia derrotado 2 reis, né? A gente lembra que o povo de Israel havia derrotado Seom, né, e havia derrotado Og. E Og era um gigante, né? Então, a gente lembra que os moabitas ficavam ali embaixo, né? Inclusive, uma das terras, né, que Israel tomou era uma terra que antes era de Moabe, né? E foi tomada por Seom. Então, eles retomaram uma terra que era de Moabe, mas foi dada a eles, né? Deus deu para eles, e a gente viu até que vai ter a distribuição, a gente vai ver mais pra frente, vai ter a distribuição ali de 2,5 tribos, né? Que a gente já viu isso, eu já mostrei um mapinha, né? Vai ficar ali naquela região ali. Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, que vai ser chamada Manassés do Leste, né? Então a gente lembra que houve essa grande conquista. Então teve essa grande conquista antes deles chegarem em Canaã. Eles ainda não chegaram em Canaã. Eles vão entrar em Canaã ali pela região de Jericó, né? A entrada deles na terra prometida vai ser por Jericó. Então tá muito perto. A gente lembra que eles se acamparam em frente a Jericó. Então onde eles se acamparam dava para eles verem ali Jericó, e já era um momento estratégico porque a entrada vai ser por Jericó. Então o que acontece? A gente lembra que Moabe então ficou com medo, né? O rei de Moabe ele ficou com medo, já que ele viu que Israel derrotou Seom e derrotou Og, né? A paz, Pati, boa noite, amém. Derrotou Seom e derrotou Og, né? Og, um gigante, imagina, a cama dele era 4 metros e pouco, a gente falou, né? Então, imagina, o povo de Moabe teve medo. Então, o que aconteceu? A gente viu já que Moabe, Amon, né, são irmãos, Moabe e Amon são descendência de Ló, né, então Moabe e Amon se juntaram com quem? Com os midianitas, né? Que não tem nada a ver com a história. Midian é descendência ali de Quetura com Abraão, né, mas se juntaram os 3 ali, né, pra quê? Pra pagar, pra alugar, né, uma pessoa para amaldiçoar o povo de Israel, né? Então, o que o rei de Moabe, Balaque, falou? Não, eu preciso de alguém que amaldiçoe Israel, porque Israel tá muito abençoado, eles estão ganhando muitas coisas, né? Se eles tiverem noção do poder que eles têm, eles vão querer tomar também as nossas terras, né? Como porque eles já estão ali em cima, se eles quiserem, eles vão descer aqui e tomar a gente também, né? Então, Moabe se juntou com Amon, se juntou com Midian lá de baixo, né? Então, nisso, os 3 ali alugaram Balaão, né? Como a palavra mesmo de Deus diz, alugaram Balaão para que Balaão, né, amaldiçoasse ao povo de Israel. Aí a gente lembra, né, que Balaão parece, né, que uma pessoa que teme a Deus. Parece aquela pessoa que tem medo de Deus, mas não tem vergonha, né? A gente vai entender isso. E pior de tudo, foi um homem que realmente, assim, ele tinha o dom. A gente vai ver no próximo capítulo que ele vai falar, gente, inclusive sobre o surgimento do Império Grego, do Império Romano. Ele vai falar sobre coisas que vão acontecer realmente futuramente, né? O Espírito Santo vai usar esse homem no próximo capítulo, né? Mas foi um homem que preferiu seguir os desejos do coração dele. Ele se interessou mais, né, na recompensa que aquele rei podia dar para ele do que na recompensa que Deus podia dar para ele, né? Então, Balaão é uma pessoa que tem medo de Deus, teme a Deus, né?
mas não tem vergonha. A gente vai ver agora no capítulo 23, nossa, parece um crente muito fiel. Nossa, a gente olha e fala, olha, que orgulho desse crente, né? Mas não, né? Balaão era um cara de pau, né? A gente vai ver isso. Na verdade, era cara de pau, infelizmente. Agora, no capítulo 23, né? Então, a gente lembra que Balaão foi, então, convocado, né? Mediante uma recompensa ali. E Balaão foi consultar a Deus para ver se podia amaldiçoar o povo de Israel, né? Balaão conhecia o Deus de Israel. A gente lembra que ele falava até pelo nome, né? O nome que foi apresentado a Moisés ali, o tetragrama, né? Aquelas 4 letras, né? O YHWH, né? E Balaão chamava por esse nome o Deus de Israel. Balaão conhecia, né? Balaão vinha da região de Arã, né? Quem é da região de Arã? É a família de Abraão, né? A gente lembra que o irmão de Abraão morava ali em Arã, né? O Naor. A gente lembra que a esposa de Isaac, a Rebeca, veio da onde? De Arã. As 2 mulheres ali de Jacó vieram da onde? De Arã, né? Então, ele devia ter algum vínculo ali, né? Familiar, né? É claro que ele não descendeu de Abraão, mas ele deve ter descendido ali de Naor, né? Então, ele tinha contato, ele sabia quem era esse Deus, né? Ele sabia realmente quem era o Deus de Israel. Então, a gente lembra, né, que na aula passada, então, ele foi consultou a Deus, Deus falou com ele, e Deus falou, não, você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é povo bendito, eu abençoei esse povo. Então, Balaão fala que não ia com aquele povo, né? Mas fala meio triste, porque Balaão estava interessado realmente na recompensa. Balaão queria a recompensa que era dada, né? Então, a gente lembra que Balaque manda uma recompensa ainda maior, né? E Balaão, ali, o coração de Balaão estava indo por aquela recompensa, né? Então, estava mais sentindo a necessidade de pegar aquela recompensa do que obedecer a Deus, né? Então, Balaão mais uma vez quer falar com Deus. Falar o quê, né? Deus já tinha falado que não ia amaldiçoar aquele povo, mas Balaão vai e fala mais uma vez porque ele estava achando que Deus podia mudar de ideia e talvez amaldiçoar o povo de Israel e ele ganhar aquela recompensa. O interesse dele não era estar nem aí para o povo de Israel, ele queria era o dinheiro, né? O negócio dele era o dinheiro. Então, a gente lembra que Deus falou então para ele que ele poderia ir com aqueles homens, né? Caso os homens insistissem, né? Desde que ele fosse sabendo que ele deveria falar apenas o que Deus mandasse. Aí a gente lembra que aconteceu o extraordinário da jumenta, né? Então a jumenta começou a falar ali, né? Que a gente viu na aula passada. E Balaão, então, teve os olhos abertos ali, né? E ele viu, né, a grande burrada que ele estava fazendo, ele teve uma repreensão ali de Deus, né? E parece que ali naquele momento ele se arrependeu, né? Então agora ele chega, né? Realmente ele vai lá até Balaque. A gente lembra que no capítulo anterior a gente viu que ele chegou em Moabe, né? Antes dele chegar ali no centro de Moabe, a gente lembra que o rei de Moabe foi receber ele nas extremidades de Moabe, né? O rei de Moabe estava tão ansioso, né? Que foi receber Balaão lá na extremidade da cidade. E então a gente lembra que acabou nesse contexto. Então Balaque feliz que Balaão apareceu ali para amaldiçoar o povo, porque foi para isso que ele pagou Balaão, né? Então ele falou, não, eu convidei ele para que ele amaldiçoasse esse povo. Então ele vem, ele vai amaldiçoar. Então Balaque tinha certeza que ele ia amaldiçoar aquele povo. Então quando Balaão chega, o que Balaque faz? Faz sacrifício. É claro que não é para o Deus de Israel que Balaque fez, né? A gente viu na aula anterior. Ele fez sacrifícios ali para os deuses deles, né? Os moabitas tinham deuses pagãos, né? Então não era o Deus de Israel. Então eles fizeram sacrifícios e deu um pouquinho para Balaão ali. Ele é alegre porque Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel. Então, no último versículo do capítulo anterior, na verdade, faz uma junção com esse capítulo 23. Então agora eu vou ler de novo o último versículo do capítulo 22 para a gente continuar a aula hoje, porque eles estão juntos, né? A gente vai ver isso com a aula de amanhã também, sabe? Eles são linkados, né? Então a gente precisa fazer isso realmente. Amém, Rudinei. Deus te abençoe. Amém. Então agora deixa eu ler para a gente ver onde que a gente está situado, né? A gente volta então para o livro de Números, capítulo 22, versículo 41, tá? Porque ele vai se juntar, é o mesmo dia aqui, né? Vai falar sobre esse dia que a gente vai estudar hoje, então é importante a gente voltar um versículo para entender. Então diz assim, livro de Números, capítulo 22, versículo 41. Sucedeu então, né, que pela manhã, então no dia anterior, Balaque recebeu Balaão, feliz da vida, que Balaão foi lá amaldiçoar aquele povo, né? Era assim que Balaque pensava. Então ele foi lá, sacrificou para os deuses dele, né? E dividiu ali o sacrifício com Balaão. Foram dormir.
Aí no outro dia, de manhã, aí Balaque, o rei de Moabe, né, acordou cedo, pegou Balaão, o feiticeiro lá, o profeta que eles compraram para amaldiçoar o povo de Israel, né? Então eles subiram para o monte, né? Qual monte? Bamote Baal. Era um monte, né? Onde se faziam sacrifícios para esses deuses pagãos. Eles costumavam fazer sacrifícios em montes. A gente vai ver isso mais para frente na Bíblia. Os profetas falam isso, né? Os sacrifícios de deuses eram feitos normalmente em montes altos. Eles entendiam quanto mais alto o monte, né, mais agradaria aquele deus pagão. Então, aqui era um monte onde se sacrificava para um deus pagão. Então, eles foram lá. Balaque, o rei de Moabe, pegou Balaão e levou ele até esse monte onde se sacrificava para Baal, se sacrificava para esses deuses pagãos, né? Então, nisso, né, a gente viu no capítulo anterior, né, no versículo 41, no capítulo 22, diz que Balaão, então, daquele monte onde eles estavam, ele viu a parte mais próxima do povo. Então, ele teve uma boa visão do povo de Israel, né? Eles entendiam o quê? Que para você amaldiçoar alguém, você tinha que estar olhando para aquele objeto que você queria amaldiçoar. Então, por isso que eles sobem nesse lugar, ia ter uma boa visão ali de Israel, né? Para que Balaão ali lançasse a maldição sobre Israel, tá? Então, agora no versículo 1 da aula de hoje, a gente vai continuar daí. Ele estava nesse momento, ele estava lá em cima daquele monte, pegando uma parte boa de Israel ali, olhando uma parte boa de Israel ali, né? Então, ali, agora, vai começar essa saga de querer amaldiçoar esse povo de Israel, né? É interessante, né? Porque às vezes a gente fica vendo, né? Isso é um grande ensinamento pra gente. A gente às vezes vê cristão falando, né? Fizeram um trabalho, por isso que meu casamento acabou, né? Fizeram um trabalho, por isso que eu perdi meu emprego, não sei o quê. E aqui é uma demonstração clara, gente, que não funciona trabalho com cristão. Não há força nenhuma que seja feita, não há encantamento. A Bíblia diz isso, a gente vai ler isso. Não há encantamento, não há magia, não há trabalho, não há feitiço, não há nada. Não há nada que seja sobre a vida de um cristão. Não há nada, né? Porque se Deus já fez, não há quem revogue o que Deus fez, né? E Deus já havia abençoado esse povo. Então, se Deus já abençoou, não há quem revogue a bênção que Deus mandou, né? Então, é muito interessante isso pra gente ter essa consciência, né? Porque, às vezes, a gente vê cristão falando que o casamento acabou por causa de trabalho. Não, gente. Não há trabalho que venha na vida de um cristão, não há, e isso é muito claro aqui. Então no versículo 1 a gente continua nessa saga, né, onde eles estavam lá no monte de Baal, né, e Balaão tá vendo uma região boa ali, uma área boa ali do povo de Israel. Então no versículo 1 continua. Então Balaão foi e falou para Balaque, né, Balaão era o profeta ali que ia receber a recompensa, então ele foi e falou pro rei de Moabe ali, né, faz o seguinte, ergue aí 7 altares, né? Aonde vai erguer esses 7 altares? Ali naquele monte de Baal, onde eles estavam, onde era um monte que geralmente se erguia altar para Baal. Então, aqui Balaão fala o quê? Ergue 7 altares, né? Para o Deus de Israel, né? Era essa a intenção de Balaão, a gente vai ver mais pra frente. Eles estão querendo comprar Deus, é essa a questão, a gente vai ver agora. Eles vão ficar tentando comprar Deus, né? Dar presente para Deus dar o que eles querem. Então, Balaão fala, ergue aí 7 altares, né? E nesses 7 altares, né? Mata um novilho e um carneiro em cada altar, né? Então Balaque vai e começa a fazer isso, né? No versículo 2, então, diz, né? Fez, pois, Balaque como Balaão disse, né? E ergueu 7 altares aqui naquele monte de Baal, né? E queimou ali naqueles 7 altares, em cada altar ali, ele queimou um carneiro e um novilho ali, né? Sobre cada altar. Aí no versículo 3, então, né? Balaão falou para Balaque, faz o seguinte, agora você fica aí do lado dos seus holocaustos, né? Fica aí do lado dos altares que você levantou, né? E eu vou lá para ver se Deus me recebe, né? Foi isso que Balaão falou. Então, quem estava precisando de algo a ser atendido era quem? Era Balaque. Então, Balaque ergueu os altares ali, né? No sentido de dar presente para Deus, né? Foi nesse sentido. Ele ergueu no sentido de dar presente para Deus para que ele fosse ouvido e Deus desse o que ele estava pedindo, que é a maldição daquele povo, né? Então, ele ergueu 7 altares ali e ficou do lado ali da oferta dele, do que ele ofereceu a Deus
ali. E Balaão então fala, ó, Balaque, fica aí do lado das suas ofertas, né, do que você está oferecendo para Deus, e eu vou subir lá para me encontrar com Deus. Então aqui Balaão continua, porventura o Senhor, quando ele fala que o Senhor, gente, é sempre o nome de Deus, o nome real de Deus, né, o nome que Deus se apresentou para Moisés, né, o tetragrama lá, né. Então ele fala, e vai ser, né, porventura que ele vai vir me ver, né, que Deus vai vir me ver, né. E o que ele me falar, eu vou te falar. O que ele me mostrar, eu vou te mostrar. Então, ele subiu pelado, subiu nu, né? Subiu sem roupa nenhuma, em sinal de humilhação, realmente foi lá ter com o Deus de Israel, Balaão, né? Aí no versículo 4 diz que realmente Deus foi lá ter com Balaão. Então, Deus foi lá ter com Balaão e disse para Balaão, ó, prepara, então Balaão, né, quando encontra Deus, né, Deus esteve lá com Balaão, Balaão vai e fala para Deus, ó, eu ergui 7 altares lá para o Senhor, né? Eu ergui 7 altares para o Senhor e ofereci um novelho e um carneiro em cada altar. A gente vai ver que Deus não vai dar nem bola para isso, né? Para essa informação, porque realmente Balaão fala no sentido de querer comprar Deus, né? Então ele fala, ó, eu te trouxe um presente, como se Deus devesse algo porque ele deu aquele presente, né? Então é nesse sentido, e Deus não vai dar bola. Deus vai fingir que nem ouviu esse altar que foi erguido aqui. Então, Balaão, quando encontra Deus, a primeira coisa que ele fala, ó, eu te ofereci lá, né, 7 altares, né? E queimei 2 animais em cada altar. E Deus não dá bola, Deus não liga para essa informação. Então, no versículo 5, né? Vem. Então, Deus pôs a palavra na boca de Balaão e disse, né? Torna para Balaque e fale assim, né? Então, é no mesmo sentido que Deus havia falado para Moisés, né? A gente lembra quando Moisés falou para Deus, eu tenho dificuldade para falar, eu sou ruim de convencer as pessoas, né? Usa outra pessoa no meu lugar, porque eu sou grosso, não sei falar, né? E Deus fala, olha, quem é que torna o homem mudo? Sou eu. E quem é que coloca as palavras na boca do homem? Sou eu. Então eu vou colocar as palavras certas na tua boca. Você não precisa ser um bom convincente, você não precisa saber convencer as pessoas. As palavras que eu colocar na tua boca vão convencer as pessoas, né? É nesse sentido que Deus falava. E aqui é a mesma coisa, Deus colocou as palavras na boca de Balaão, né? Assim como Deus abriu ali a boca da jumenta, né? E deu entendimento a Balaão ali, repreendeu Balaão por meio daquela jumenta que falou. Agora Deus também coloca a palavra na boca de Balaão. Então no versículo 6, né? A gente vê e diz, né? Que Balaão volta lá para Balaque, né? Agora as palavras de Deus estavam na boca ali já de Balaão. Balaão volta lá para Balaque para falar o que Deus falou. Então, Balaque estava todo alegre ali junto dos sacrifícios dele, né? Imagina, ele estava certo que ia receber o que ele pediu. A impressão que dá é que Balaque entendia que Deus era um gênio da lâmpada, né? Que você tinha desejo ali, você faz seu pedido e é atendido, né? Então, essa é a impressão que dá. E realmente, Balaque fica ali do lado dos holocaustos dele, esperando ali, né? A resposta de Deus, que Deus tenha aceitado os presentes dele e dê para ele um presente, né? Nesse sentido de gênio da lâmpada realmente. Aí no versículo 7, então, né, Balaão começa a falar o que foi que Deus disse para ele, né? Então Balaão vem e fala, Balaque me fez vir de Arã, né? Então ele veio lá de Arã, da Mesopotâmia, como a gente já falou, né? Provavelmente era parente de Abraão, como a gente já falou, né? A gente lembra que de Arã vieram quem? Naor, veio Rebeca, né? Mulher de Isaac, veio Lia, veio Raquel, né? Então provavelmente ele tinha alguma ligação ali com o povo de Abraão, né? Mas não é descendente de Abraão, mas ele podia ser descendente de Naor, né? Pode ser que sim. Então aqui, né, diz, olha, Balaque, né, o rei de Moabe, me fez vir lá de Arã, né? Dos montes do Oriente eu vim, né? E ele disse assim para mim, né? Balaão fica falando para Balaque, ó, vem para cá e me amaldiçoa Jacó, vem e denuncia a Israel, né? Quando fala denuncia, no sentido de se indignar, se irar, abominar, né? Então, Balaque foi até Balaão e falou, ó, Balaão, vem para cá e amaldiçoa Jacó, né? Vem para cá e torna abominável a Israel, né? Mostra sua ira, fala com indignação sobre Israel, né? Para que a ira de Deus caia sobre eles, né? Então, no versículo 8, continua. Aí agora ele fala o que Deus tinha colocado na boca dele, né? Então, Balaão vai e olha para Balaque e fala, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso abominar, né? Me irar, né? Me indignar
contra quem Deus não se indignou, contra quem Deus não abominou, contra quem Deus não se irou. Como eu posso fazer isso? Então, no versículo 9, né, diz: pois do alto das penhas eu vejo Israel, e dos outeiros, né, dos montes, né, eu contemplo a Israel. Aí olha o que ele vai falar agora, Balaão. E eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. O que ele está querendo dizer aqui? Eu contemplo, né? Eu não só olho o povo de Israel do alto monte, mas eu admiro. É isso que ele está dizendo. Nossa, nos altos montes ali, eu observo Israel e admiro. Eles não são um povo qualquer. É isso que ele está querendo dizer. Eles são um povo diferenciado. Para Deus, eles não são contados como os outros povos. Eles são um povo diferente. É isso que Balaão está falando. Aí Balaão continua. Aí Balaão diz assim: quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a quarta parte de Israel? Então aqui ele está querendo dizer, né? Quem é que pode contar quão grande é esse povo? E lá do alto ele via, imagina, ele via aquelas cabecinhas lá, né? E a gente, incontável. A gente lembra, né, que antes dos 40 anos já era mais de 2 milhões de pessoas, né? Então agora era muito mais. Os 40 anos ali nasceu muita gente, né? A gente vai ver que vai ter gente que nasceu no deserto, né? Então era mais de 2 milhões quando saiu do Egito. Imagina agora, né? E Deus tá falando isso, olhando para eles, quem é que pode contar? Sim, meu povo é grande. Deus vai falar isso, meu povo é grande. Meu povo é poderoso, meu povo é enorme, né? E aqui ele fala, ou sequer, se você não pode contar todo o meu povo, quem pode contar ao menos a quarta parte do meu povo, né? Ou seja, a gente lembra que eles eram divididos em 4 ali no arraial, né? A gente lembra que o tabernáculo ficava no meio deles, né? E era 4, né? Tinha um arraial aqui no norte, um arraial no leste, um arraial no sul e um arraial no oeste. Eram 4. E Deus está falando, quem aqui pode contar pelo menos um arraial? Nenhum arraial vocês não podem contar, porque meu povo é grandioso mesmo. É isso que Deus está querendo dizer, né? Aí olha só o que Balaão fala. Aí Balaão vai falar assim, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Olha o que Balaão fala. Balaão fala, eu quero é ser como eles. Ele foi pago ali para amaldiçoar aquele povo e agora ele tá falando que eu morra como um deles. Meu Deus, que bênção que tem esse povo. Eu quero ser abençoado como eles. É isso que Balaão tá falando. E Balaão fala, aqui Balaão, gente, a gente vai ver no capítulo 25, né, em diante, a gente vai ver que na verdade Balaão é um sem vergonha, né? Não tem vergonha na cara, porque a gente vai ver, né, que Balaão, infelizmente, ele vai levar o povo de Israel a tropeço, né? A gente vai ver até mais pra frente, né, no Novo Testamento. Eu vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre o tropeço que Balaão vai criar ali pro povo de Israel, né? Isso faz surgir, né, no Novo Testamento, né, em uma carta, né, que é escrita a uma das igrejas ali em Apocalipse, né? Se eu não me engano, é a igreja de Pérgamo, falado sobre isso, né? Que na igreja começou-se a ter, né, a doutrina de Balaão, né? E é isso que vai acontecer. É alguém que fala a verdade de Deus, mas não pratica, né? Faz coisa errada. E é isso que Balaão vai fazer. Imagina, quando você olha aqui Balaão falar isso, você fala, nossa, que homem crente, né? Nossa, que exemplo, né? Que homem fiel. Eita, homem crente. Não, gente, é um sem vergonha, infelizmente, é um sem vergonha, né? Então aqui ele fala isso, ele reconhece que aquele povo era um povo diferenciado, um povo abençoado. Havia algo grandioso ali naquele povo e ele queria ser como aquele povo, é isso que ele disse. Ele fala, nossa, eu quero é morrer como um deles. Eu quero é que o meu fim seja como o deles, porque eles são abençoados. Quem dera eu seja abençoado como eles, né? É isso que ele fala. Então Balaque ficou doido, né? Balaque tava ali, chamou Balaão, ia pagar um valor ali alto para Balaão, para quê? Para Balaão amaldiçoar aquele povo. Então Balaão vai e abençoa o povo e ainda fala que queria ser um deles, né? Então Balaque ficou doido. Balaque falou, que isso? O que foi que você fez, Balaão? Você tá louco? Aí ele fala, eu chamei você para amaldiçoar os meus inimigos e você tá abençoando eles. O que você tá fazendo, Balaão, né? Balaque fala. Então, no versículo 12, né, diz que Balaão, então, vai e responde para Balaque, gente. Balaão era um cara de pau, realmente. Aí, olha o que Balaão vai e responde, né?
Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca, né? Gente, até parece que esse homem era crente mesmo, né? É aquela coisa, ele tinha medo de Deus, mas não tinha vergonha, né? Ele vai tentar arrumar um jeitinho porque ele quer receber a recompensa de Balaque, né? Ele quer aquele dinheiro. Então, mas só que ele tem medo. Deus já havia falado que ele não podia falar nada além do que Deus colocasse na boca dele, né? E realmente ele tem medo de Deus. Essa é a impressão que dá pra gente, que ele tem medo de Deus, né? Mas ele também tem o coração dele voltado ali para aquela riqueza que havia sido prometida por Balaque, né? Então aqui no versículo 12, né? Ele fala, eu não te falei que se eu viesse para cá eu ia falar somente o que Deus me falasse? A culpa não é minha se Deus me mandou abençoar esse povo. Eu te falei que se eu viesse era para falar o que Deus falou. Então ele vai falar isso, né? Então agora no versículo 13, Balaque, né? Olha o pensamento de Balaque, pensamento do pagão, né? Fala assim, então faz o seguinte, vamos para outro lugar, eu ergo os altares em outro lugar, né? E nesse outro lugar vai que Deus se agrada do meu presente ali e dá o que eu tô pedindo, deixa você amaldiçoar esse povo. Então vamos mudar, né? Tem gente que faz isso, né? Às vezes a pessoa, né, muda até o lugar do trabalho, né? Tá fazendo um trabalho de feitiçaria na vida de alguém, né? Aí não deu certo naquele lugar, deixa eu ir para outro lugar, né? Vou nesse lugar que esse lugar é mais forte, né? É nesse sentido que Balaque está indo. Balaque agora vai fazer um trabalho em outro lugar. Porque aquele trabalho que ele fez no primeiro monte não deu certo. Então ele vai fazer trabalho em outro monte. Ele fala, então vamos para outro lugar, porque pode ser que esse outro lugar Deus se agrade. Esse monte aqui Deus não se agradou porque já foi feito muito sacrifício para Baal. Vamos para outro monte agora, onde se sacrificou para outros deuses, talvez lá Deus se agrade. Então, no versículo 13 diz isso, né? Aí Balaque então disse para Balaão, Balaão, eu te imploro, vem comigo e vamos para outro lugar. E nesse outro lugar você vai conseguir ver o povo, né? Porque é aquilo que a gente falou no início da aula, né? Eles entendiam que para amaldiçoar você tinha que ver, né? Então é isso que Balaque está falando. De lá você vai conseguir ver também, viu, Balaão? Vamos lá comigo que lá você vai conseguir ver o povo de Israel. E lá pode ser que Deus se agrade, então Deus vai se agradar daquele lugar, né? Esse lugar aí Deus não se agradou, então eu vou dar uma oferta melhor, né? Um lugar melhor para Deus. Então aqui ele fala, lá você vai ver uma parte menor do povo de Israel, né? Talvez você tenha visto muito aí, né? E por isso que Deus não deixou você amaldiçoar. Então vamos para lá que você vai ver uma parte menor, não vai ver tanto assim o povo de Israel. Então, né, vai que agora você consegue amaldiçoar. Às vezes você viu uma pessoa que não podia ser amaldiçoada, por isso Deus se lembrou ali. Então vamos para um lugar agora que você vai ver uma parte menor do povo de Israel, aí você consegue amaldiçoar ali. Aí no versículo 14, o que acontece? Eles foram para esse novo lugar, lá no campo de Zofim, né? E foram lá para um monte, né? Um monte chamado, né, de Pisga, né? Foram lá para o cume, né? O cimo, né, de Pisga. E ali, então, Balaque ergueu 7 altares, como da outra vez, e queimou em cada altar um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão, né, falou para Balaque a mesma coisa. Fica aí junto com os presentes que você deu para Deus, né? Fica aí junto com os teus altares que você ergueu, né? E eu vou lá tentar falar com o Senhor, né? Mais uma vez lembrando, esse Senhor que Balaão fala que vai encontrar é realmente o nome de Deus, né? O verdadeiro nome de Deus apresentado a Moisés. E ele fala, eu vou lá de encontro a Deus. Aí no versículo 16, né? Diz que Balaão mais uma vez encontrou a Deus. Aí chegando lá, Deus colocou as palavras na boca de Balaão e falou para Balaão, volta para Balaque e fala o que eu tô colocando na tua boca para Balaque, né? Então no versículo 17 diz, vindo a ele, né, ele chegando e voltou lá para Balaque. Quando ele chegou lá para Balaque, Balaque estava junto dos holocaustos, né? Balaque estava ali em pé do lado dos holocaustos, provavelmente alegre, achando que dessa vez Deus ia se alegrar, né? Agora foram muito mais animais, né? Queimou mais animal ainda, né? Foi em outro monte, né? Ergue altares para ele, né? Então agora Deus vai se agradar, né? Então chega ali Balaque, né? Então chega Balaão, né? Chega Balaão e Balaque todo alegre, né? Ansioso, fala, e aí, o que foi que Deus falou para você, né? Me fala aí. Então no versículo 18 diz, né? Então Balaão começa a falar para Balaque, levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor, né? Quando ele fala levanta, para Balaque levantar, não é para ele levantar, porque ele já estava de pé do lado dos holocaustos, né? Mas essa palavra, no hebraico, significa acorda. Acorda, Balaque. Entenda de uma vez por todas.
Toma atento, né? Entende o que eu tô falando? Você não vai mudar a minha ideia. Eu já falei, eu não vou mudar de ideia. Você pode queimar quantos animais você quiser, você pode erguer quantos altares você quiser, Balaque, que eu não vou mudar de ideia. E Deus vai falar isso. E Deus vai falar por que ele não vai mudar de ideia. Então, no versículo 19 diz, né? Deus, entende de uma vez por todas, Balaque, Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Se Deus falou que vai abençoar aquele povo, ele vai. Porque Deus não mente. Deus não é como a gente que fala uma coisa e não cumpre. Deus não mente. É isso que Balaão fala para Balaque. Então ele fala, e Deus também não é filho do homem para que se arrependa. Então se Deus falou que vai fazer, ele vai. Se ele falou que vai abençoar, ele não vai deixar de abençoar, ele não se arrependeu de abençoar, ele não é igual ao homem que prometeu dar um presente e depois mudou de ideia e não quer mais dar o presente que falou que ia dar. Deus não é assim. É isso que Balaão tá falando para Balaque, né? Então aqui ele fala, por acaso você acha que Deus tendo prometido algo, ele não vai fazer? Deus já falou que vai abençoar, entenda isso, Balaque, não adianta você fazer nada, Deus não vai mudar de ideia. Esse povo é um povo abençoado. Então continua, ou tendo falado Deus não cumprirá, você acha que Deus não cumpre o que ele diz? Você acha que ele é igual ao homem que fala e a palavra dele não vale nada? A palavra de Deus vale muito, é isso que Balaão está dizendo. Aí no versículo 20 continua, eis que para abençoar eu recebi ordem. Ele abençoou e eu não posso revogar. Eu recebi ordem só para abençoar, porque Deus abençoou e ninguém pode revogar aquilo que Deus fez. Se Deus já abençoou, abençoou. Quem é que vai amaldiçoar e revogar a benção de Deus? Ninguém, né? Então aqui é claro sobre isso, né? Não há trabalho que revogue uma benção de Deus. E não adianta você mudar de lugar o trabalho, né? Ah, eu vou fazer a feitiçaria em outro lugar. Não adianta. Não há trabalho que revogue o que Deus fez. E é isso que Balaão tá falando para Balaque, para ele parar, porque ele tá achando que vai fazer Deus mudar de ideia, né? Mudando de lugar ali, a gente vai ver que ele vai continuar nessa pegada ainda, Balaque. Aí no versículo 21 diz, né? Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Aí é que a gente pensa, meu Deus, esse povo, né, foi tão doido com Deus, né? Chegou o momento em que Deus falou, não, eu vou matar todo mundo e vou continuar só de você, Moisés. Ah, eu vou matar todo mundo e vou continuar de Moisés e de Arão. A gente lembra que aconteceu isso muitas vezes, né? E agora Deus fala, não, eu não vou amaldiçoar esse povo, porque eu não vi iniquidade neles, eu não vi desventura neles, né? Então eu não vou amaldiçoá-los, né? Não é no sentido de não ter visto pecado, não é isso que Deus está falando, porque esse povo pecou. A gente lembra, né, o quanto que esse povo pecou. Esse povo ficou 40 anos no deserto por causa de pecado, né? Então esse povo não era um povo santo, não era isso que Deus está querendo dizer, né? Ah, eles são santinhos. Não, não era isso. Mas Deus estava querendo dizer o quê? Eu não encontrei maldade neles o bastante para eu amaldiçoá-los e revogar a minha bênção. Não, eu não encontrei isso. Eu não encontrei esse espírito ruim, essa impiedade, esse gênero ímpio. Eu não encontrei para que eu amaldiçoe esse povo. Não, eles pecaram, sim, eles erraram, sim, mas eu não encontrei neles uma perversidade a ponto de eu declará-los malditos, né? É isso que Deus está querendo dizer. Então aqui diz, o Senhor, né, seu Deus, aqui o nome de Deus mesmo, o Senhor, seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. O que Deus está querendo dizer aqui? Agora Deus está falando a linguagem de Balaque. Balaque é rei de Moabe. O que Deus está dizendo aqui? Olha, eu sou o rei de Israel. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que, olha, eu sou o Deus desse povo. E no meio do meu povo, eu sou aclamado como um rei. Então, você é rei de Moabe e eu sou o rei de Israel. É isso que Deus está dizendo aqui para Balaque. Então, Deus está dizendo, eu sou o rei desse povo e eu jamais vou amaldiçoar a quem, né, me serve. Eu sou o rei deles, eu não vou amaldiçoar o meu povo. Deus está falando isso. Então, no versículo 22, Deus continua. Deus os tirou do Egito. A gente lembra que aqui Balaão está falando, né? O que Deus colocou na boca dele. Então, Balaão fala, ó, Deus tirou esse povo do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, né? Então, aqui Deus está querendo dizer para Balaque, ó, certo, eles eram escravos.
Eles eram escravos, eram fracos, eram oprimidos lá no Egito, foram envergonhados no Egito, ficaram presos no Egito, mas agora eles não são mais aqueles escravos lá do Egito, não. Eu libertei eles. Eles antes eram escravos inúteis. Hoje eles são um povo feroz, eles são leões e são livres. É isso que Deus está dizendo. Eles não são mais como eles eram quando eles viviam no Egito. Esse povo mudou, Balaque. Não subestime o meu povo. É isso que Deus está dizendo. Agora, eles não são aquele povo que aceitava tomar chicoteada e virava escravo. Agora é um povo que eles andam como um boi selvagem, não se deixa domar, não. Agora eles são esse povo. Então, no versículo 23, né, Deus continua falando ali pela boca de Balaão. Então, Deus fala, né? Pois contra Jacó, gente, aqui, ó. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e Israel, que coisas tem feito Deus. Então aqui Deus está falando. A verdade é que não há encantamento nenhum que seja feito, Balaque. Não há feitiço nenhum que seja feito, Balaque, que vá ser sobre o povo de Israel. Eu sou o rei deles, eu protejo eles. Eles são meus e não há nada que você faça que vá ser sobre eles. Encantamento não pega neles, feitiço não pega neles, trabalho não pega neles, adivinhação não pega neles. Você não consegue fazer nada. Sabe o que vai acontecer a partir de agora? Esse povo vai ser conhecido pelas coisas que eu faço por eles. É isso que Deus está dizendo, né? O que vai poder se dizer de Jacó e de Israel? Que coisas tem feito Deus, né? Então, esse povo vai ser conhecido pelas grandes coisas que eu faço por ele. Esse povo vai ser conhecido pelo meu poder, pelo meu nome, né? E não vai pegar nenhum encantamento neles, não. Não vai pegar nenhuma magia, nenhum feitiço, nada. Aí no versículo 24 continua, né? Balaão falando para Balaque. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Deus faz um esforço aqui em mostrar para Balaque que aquele povo não é mais aquele povo escravo que vivia no Egito. Aquele povo fraco que se deixou ser açoitado. Aquele povo que se deixou, né, ser obrigado a matar seus filhos no rio Nilo. Não, eles não são mais assim. Agora eles são como um leão. Qualquer um que se atrever a entrar no caminho deles é morto. Assim como o leão. Quem vai se atrever a mexer com o leão? E assim é o meu povo. É assim que Deus está falando. Balaque, deixa meu povo quieto. Não mexe, porque se você mexer, você não vai aguentar. É isso que Deus está querendo dizer. Deixa o meu povo quieto. Porque eles são como um leão. Quem entrar no caminho deles vai se arrepender. Então aqui ele fala, né? Porque quem entrar no caminho deles, né? Eles vão ser como leão e eles não vão descansar até matar a presa deles. Então toma cuidado, Balaque. Toma cuidado, não se mete com o meu povo, porque você só vai sair daí destruído. Toma cuidado. E é realmente o que vai acontecer. A gente vai ver que vai ter uma profecia sobre o futuro aqui de Moabe, né? Então, no versículo 25 diz, então Balaque vai e responde para Balaão. Imagina a frustração de Balaque, né? Balaque separou um dinheiro ali, né? Separou um valorzinho ali, né? Para pagar, valorzinho alto, né? Pelo jeito, para pagar Balaão. Balaão chega lá nas regiões de Moabe, Balaque todo alegre, vou amaldiçoar esse povo, vou lutar, vou vencer, vou mandar esse povo embora. E só houve bênção. Então Balaque devia estar doido, né? Balaque devia estar muito doido. Então Balaque vai e fala para Balaão no versículo 25. Poxa, Balaão, você não quer amaldiçoar, mas também não abençoa, pô. Não quer amaldiçoar, eu entendo, tudo bem, mas para de abençoar, você tá abençoando esse povo, né? Então Balaque fala isso para Balaão. Aí no versículo 26, Balaão vai e responde para Balaque. Eu não te falei que eu só vou falar o que Deus me mandar falar? E Deus me mandou abençoar.
então eu vou abençoar. É isso que Balaão está dizendo. Então agora no versículo 27, né? Balaque, não obstante todas essas tentativas, essas duas tentativas frustradas, ele falou, eu vou tentar outro lugar, porque agora vai ser que nesse novo lugar Deus vai aceitar a minha oferta e Deus então vai me dar o que eu estou pedindo e vai amaldiçoar esse povo. Eu vou conseguir nesse lugar o que eu quero. Então ele fala o que para Balaão? Balaão, vem comigo e eu vou te levar para outro lugar agora. Nesse outro lugar Deus vai gostar. Nesse outro lugar a gente vai erguer altares para Deus, vamos sacrificar animais para Deus e Deus vai se animar e vai dar a maldição que eu tanto quero. É isso que ele fala. Olha a cabeça de Balaque. Então, né, nisso Balaque vai, né, e fala, olha, vamos para outro lugar, porque nesse outro lugar vai parecer bem aos olhos de Deus amaldiçoar esse povo. De lá Deus vai amaldiçoar. Ele não quer amaldiçoar daqui, mas vamos para outro lugar, que lá do outro lugar ele amaldiçoa. Então, no versículo 28, Balaque foi. Balaque foi com Balaão, né? Então, eles foram e chegaram lá a outro monte, outra montanha ali, né? Então, chegaram em outra montanha ali, chamada Peor, né? E lá dessa montanha, Balaão conseguia ver o deserto, né? E esse povo habitava o quê? No deserto, né? Esse povo de Israel. E Balaão lá de cima viu o povo. Aí diz no versículo 29, né? Balaão então falou para Balaque, né? Ergue aqui também 7 altares nesse monte, né? Ergue 7 altares aqui e também faz a mesma coisa, né? Queima um novilho e um carneiro em cada altar. Aí no versículo 30 diz, Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro, né? Então Balaque foi e ergueu ali 7 altares e mais uma vez queimou 2 animais em cada altar, achando que agora Deus ia querer amaldiçoar, né? Ele não entendeu o que Deus falou. E tanto que agora a gente vai ver que na verdade Deus vai mandar uma maldição contra ele, porque era para ele ter ficado quieto, né? Deus avisou para não mexa com esse povo. Senão você que vai sair ferido. Deixa esse povo quieto. Não faça trabalho. Não faz isso, porque vai voltar contra você. E é o que vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 24, que é rápido, dá tempo. Tá dando 40 minutos de aula, eu vou ler o capítulo 24, tá? Aí do capítulo 24 é sequência, tá? Então por isso que eu vou ler. Porque assim, o versículo 27 do capítulo 23 é sequência, né? Então, versículo 27 do capítulo 23 vem de acordo com o capítulo 24. Então, é uma sequência que vem vindo para esse terceiro lugar onde eles vão tentar amaldiçoar o povo de Israel, tá? Então, diz assim no capítulo 24, seguindo essa sequência do versículo 27 do capítulo 23. Diz assim: Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Então, o que acontece? Toda vez Balaão ia, né, e ele ficava fazendo encantamentos, né, para ouvir o que Deus tinha para falar. Então, as 2 vezes anteriores, ele ia lá ter com Deus e ficava fazendo encantamentos, né, chamando a Deus, pedindo para Deus vir falar o que Deus tinha para falar. E agora não. Aí Balaão já entendeu, é para abençoar, é para abençoar. Então, Balaão não vai mais chamar Deus. É nesse sentido que fala aqui. Balaão já entendeu. É para abençoar esse povo e pronto. Então, Balaão entendeu isso. Então, Balaão não vai mais falar para Deus o que Deus quer que fale. Porque Balaão já entendeu. Aí, agora, ele vai e olha para o deserto, já entendendo que aquele povo é abençoado, né? Então, diz no versículo 2, né? Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, né? Então, olhando ali do deserto, ele viu o tabernáculo, aqui os arraiais, né? Todas as tribos ali separadas, como a gente já estudou. Então, ele olhando ali, veio o Espírito de Deus, né? Sobre ele ali, né? Então, ele vai começar, gente, a derramar profecia sobre o povo de Israel, Balaão. Então, diz assim no versículo 3. Então, ele foi olhando ali para o deserto, né? E todas as tribos acampadas ao redor do tabernáculo, o Espírito de Deus vem sobre ele, né? A gente lembra que nessa época o Espírito de Deus não vinha dentro da pessoa, né? Porque ela não havia sido feita a justiça de Deus, né? Então o Espírito Santo não podia habitar dentro, mas o Espírito Santo ficava sobre, né? Então é o que aconteceu aqui, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e ele começou a profetizar, gente, realmente profetizar. E ele vai começar a falar coisas realmente que vão acontecer, gente, no futuro. Realmente o Espírito Santo veio nesse homem. Aí então diz assim, né? Ele começou a falar: palavras de Balaão, filho de Beor,
palavra do homem de olhos abertos, né? Então aqui ele tá falando o quê? Olhos abertos espirituais, né? Então é palavra de homem que tem entendimento espiritual, palavra de homem que tem a visão espiritual aberta, né? Palavra de um homem vidente, né? Que fala com Deus nesse sentido. Nessa época não se conhecia como profetas, né? A gente vai ver que mais pra frente vão se chamar profetas. Mas nessa época eram chamados de videntes, né? Essas pessoas que falavam com Deus e tinha a palavra de Deus na boca que vinha trazer, né, mensagens de Deus, eram chamadas de videntes, né? Porque eles tinham a visão espiritual. Então é isso que ele tá falando aqui, né? Eu não sou qualquer homem, eu sou um homem que tem os olhos espirituais abertos. Então eu falei com Deus e eu tenho a visão do mundo espiritual. Então aqui no versículo 4 ele continua. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, né? Então, palavra de quem ouve Deus falar, né? Eu ouvi o que Deus disse e eu vou falar agora o que Deus disse, né? Então, aqui ele continua. O que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Gente, esse homem... É muito complexo a gente falar sobre Balaão. É um personagem muito obscuro, porque é um homem que quando você lê, você fala, poxa, que cara crente. Esse cara é muito crente, né? A gente olha e fala, esse homem tem muito temor, né? Porque parece isso. Mas, gente, mais pra frente, a gente vê o absurdo que ele faz. A ganância dele, né, chega a um ponto, né, dele cometer um absurdo e ser amaldiçoado, ele acaba morrendo por causa do pecado que ele vai cometer contra Deus. Então é um personagem muito obscuro, né, para se analisar. Mas a gente olha assim, observa, parece muito crente, né? Oh, meu Deus, que homem crente, né? E realmente, ele tem todo o entendimento espiritual, ele sabe a verdade, tem o conhecimento da verdade, tem o conhecimento espiritual, mas ele vai preferir fazer o errado. Ele vai preferir fazer o que não é certo. Tendo o conhecimento da verdade, sabendo o que é certo, ele vai preferir cometer o errado, né? Então aqui ele diz, né? Eu sou o homem, né, que tem a visão do Todo-Poderoso, ou seja, né, eu tô vendo o que Deus quer, eu sei o que Deus quer. Poxa, esse homem tinha todo o conhecimento da verdade, esse homem tinha noção do que Deus queria ali, né, e é isso que ele fala assim, e eu vendo o que Deus quer, eu me prostro, né, ele fala, eu não sou nada, não sou ninguém, eu tô prostrada aqui diante de Deus, mas de olhos abertos, né, eu tô prostrada aqui, me humilhando diante de Deus, mas ele tá me revelando toda a verdade, eu tô tendo a visão de toda a verdade. Então no versículo 5 ele continua, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Que paisagem linda é você, Israel. Como vocês são abençoados. É isso que ele está falando. Como vocês são prósperos. Vocês são incríveis. É isso que ele está dizendo. Então, no versículo 7, ele continua. Águas manarão de seus baldes, né? Olha, esse homem está abençoando, né? O Espírito de Deus é claro ali sobre ele. E ele está abençoando o povo de Israel. Está falando que vai ser sempre um povo próspero. Que tudo vai sempre dar certo para esse povo. Nada vai faltar. Eles sempre vão vencer os seus inimigos. Ele começa a falar isso. Um homem que foi contratado para amaldiçoar, né? Então aqui ele começa a falar... de Israel as águas manarão de seus baldes, né? As suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Gente do céu! Aqui ele está falando sobre Cristo. A gente vai ver nesse capítulo 24 que esse homem vai falar sobre Cristo. Olha o tamanho do dom desse homem. E esse homem vai abandonar tudo por causa de uma recompensa material. Ele vai preferir a recompensa que Balaque tem para ele do que a recompensa que Deus tinha para ele. Nossa, a maior é aquilo que Deus falou para a tribo de Levi, né? Tua maior herança sou eu. Gente, qual a maior herança que esse homem tinha, se não esse dom, esse contato com Deus, né? Em vez dele largar tudo e servir esse Deus, não. Esse homem vai buscar um jeito de fazer o povo de Israel tropeçar. Então aqui ele fala sobre Cristo. Quem é Agag? Agag é um título, né? Assim como Faraó, sabe? Faraó é o rei do Egito, né? Agag é o rei dos Amalequitas. Nessa época, os Amalequitas eram uma nação muito forte, muito poderosa, né? Era uma nação muito poderosa, muito temida, né? Então a gente lembra que qual foi a primeira nação que veio brigar contra Israel, né?
Foi Amaleque. A gente lembra que foram os amalequitas ali no deserto, que foi aquela guerra, né, onde quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel vencia. Quando Moisés baixava a mão, o povo de Israel perdia, né? Então foi Amaleque. E os amalequitas eram muito poderosos nesse tempo, muito poderosos mesmo. E aqui Deus está falando isso, né? O rei que vai sair de Israel vai se levantar mais do que Agag, ou seja, vai ser muito mais poderoso do que esse rei de Agag aí. Eles tinham medo de Amaleque, né? Eles tinham medo dos amalequitas, eles tinham medo, né? A gente lembra, né, que Deus até falou para eles, né, quando eles estavam em desobediência, Deus falou, vocês vão ficar agora 40 anos no deserto e esse povo reclamão vai morrer no deserto, né? Então a gente lembra que o povo falou, não, agora eu vou. Eles queriam ir sem Deus, né? Buscar a terra prometida sem Deus. Então Deus falou, não vai. Porque Amaleque está ali preparado, né? Tem amalequitas e cananeus ali já preparados numa emboscada para pegar vocês. Não vão, senão vocês vão perder, vão morrer. E realmente, né? Eles foram e perderam, né? Então, os amalequitas eram um povo muito poderoso, né? Muito poderoso. A gente lembra que Amaleque descende ali, né? De Esaú, né? É descendente de Esaú, Amaleque. Então, ele era um povo muito poderoso, os amalequitas, né? Era um povo muito cruel também. Então, era um povo muito temido. Então, todos tinham o rei de Amaleque como um homem muito poderoso. Eles entendiam, não vou mexer porque é ali, né, o rei de Amaleque. E Deus está falando isso aqui, né? O Espírito Santo, por meio da boca de Balaão, está falando, olha, vai levantar um rei em Israel, né? De Israel virá um rei que vai ser muito mais poderoso do que esse rei aqui de Agag, né? Ele estava falando a linguagem que eles entenderiam naquela época, né? A gente vai ver mais pra frente que muitos profetas vão usar essa linguagem, né? Para falar sobre Cristo, né? Mas a cada tempo ele vai dando uma linguagem que aquele povo daquele tempo vai entender, né? Então, nesse tempo, esse povo entendia sobre esse rei de Agag, né? Então, a gente vai ver mais pra frente, né? Com Saul ali, né? A gente vai falar sobre um rei, vai ter um rei ali, Agag, né? Que vai ser falado ali no tempo de Saul. Mas ali era um título, né? Então, igual aqui, né? Esse rei de Saul ainda não existia aqui, claro, né? Saul é mais pra frente. Mas aqui é um título. Assim como o faraó é rei do Egito, Agag é rei do Amalequita. Então, aqui Deus estava falando isso. Então, hoje vocês acham que o rei Amalequita é muito poderoso, mas vai se levantar do povo de Israel, né? Um rei ainda mais poderoso, né? E o seu reino será exaltado, né? E o reino desse rei que vai se levantar de Israel vai ser exaltado. Olha só o nível da profecia, né? Que Balaão estava dando aqui, gente. O Espírito Santo estava usando esse homem. Gente, um homem que tinha tudo para dar certo. Um homem que tinha tudo para seguir a Deus e dar certo, né? Mas infelizmente vai se deixar levar pelo desejo do coração de pegar riquezas. Oi, Bia! Então, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Então, isso mesmo. Aqui é a terceira profecia. Ele já deu uma profecia e Balaque não se satisfez com a primeira profecia. Aí Balaque levou Balaão para um outro monte, né? Onde se ofertava ali para deuses pagãos. Aí Balaque recebeu mais uma profecia ruim, né? Que Deus havia falado na segunda profecia. Balaque, entenda de uma vez por todas que eu não mudo de ideia. Eu tô falando que eu não vou amaldiçoar, não vou. Eu já abençoei, eu não mudo de ideia. E a terceira vez agora, Balaque insiste, né? Que vai fazer Deus mudar de ideia e vai fazer Deus amaldiçoar esse povo. Então agora, quando subiu nesse terceiro monte para falar pela terceira vez com Deus, Balaão já entendeu que Deus quer abençoar esse povo. Então Balaão não vai pedir para falar com Deus. Balaão não fala de novo com Deus para pedir mais uma mensagem, porque Balaão já entendeu. Como o Balaão já entendeu, ele se convence de que Deus se agrada em abençoar aquele povo. Aí então nesse momento ele olha para o deserto e ele quer abençoar aquele povo, porque ele entendeu que Deus quer abençoar aquele povo. Então no momento que ele olha para o deserto e vê as tribos acampadas ao redor do tabernáculo e vem sobre ele um desejo verdadeiro de abençoar aquele povo, porque ele entendeu que Deus quer abençoar aquele povo, o Espírito Santo vem sobre ele. Aí ele começa a falar essas profecias que inclusive falam sobre o futuro.
Aí, nesse momento, o Espírito Santo está sobre ele aqui, que ele está falando isso. Então, aqui ele continua falando no versículo 8, com inspiração do Espírito Santo ali sobre ele, esse homem. Aí, no versículo 8 diz, Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Né? Então, não, meu povo agora é um povo forte. Não são mais aqueles escravos lá de trás, não. Meu povo mudou, é um povo forte, e quem se meter com eles vai sair destruído. Deus está dando um recado aqui, né? Parem de se meter com o meu povo, né? Porque esse povo estava querendo se meter aqui com o povo de Israel. E Deus fala, para de se meter com o meu povo, que ele é como um boi selvagem. Quem vier vai tomar chifrada e vai ser destruído. Vai sair com o osso quebrado daqui. Não se meta com o meu povo. Então, no versículo 9, continua. Este, né, abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. E quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. A gente lembra que, na verdade, Deus já havia falado isso, né? Deus já havia falado isso para Abraão. Bendito aquele que te abençoar, você e a sua descendência, e maldito aquele que amaldiçoar você e sua descendência. E Deus já havia dado a bênção, né? À descendência de Abraão. Essa bênção já era antiga, né? Então, agora, no versículo 9, né? Balaão tá falando isso, né? Não, eles estão lá, deixa o meu povo quieto, porque meu povo tá quieto, meu povo não tá mexendo com ninguém. E entendam que eles são como um leão. O leão senta e vai dormir e fica quietinho ali. E ninguém tem coragem de ir lá acordar o leão, porque senão vai sair de lá ferido. E vocês entendam isso. Deixa o meu povo quieto. Eles estão lá quietos. Eles não tem nada a ver com Moabe, não tem nada a ver com Midian, não tem nada a ver com Amon. Eles não estão mexendo com Edom, com nenhum de vocês. Então deixa o meu povo quieto, né? É nesse sentido que Deus está falando aqui, né? Meu povo está ali quieto na deles como um leão dormindo. Mas não mexam, porque se vocês acordarem o leão, vocês sabem o que acontece quando acorda o leão. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 10, Balaque ficou doido. Agora Balaque endoidou de vez. Aí Balaque começa a bater palma. Bater palma, assim, num tom de ironia, né? No Oriente Médio, né, bater palma significa uma manifestação de ira. Quando a pessoa bate palma assim, né, do outro tá falando e faz assim, é uma demonstração clara que a pessoa tá com raiva, que a pessoa tá com uma ira ali tremenda, né? E a gente encontra isso, né, essa informação em Ezequiel, né, no livro de Ezequiel, capítulo 21, 17, 22, 13, diz isso. Quando bate palma é a manifestação da ira. Então, Balaque estava muito irado, Balaque estava muito doido. Então, Balaque vai, bate a palma assim e fala para Balaão, eu chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas 3 vezes você conseguiu abençoar eles. E ele indignado, né? Balaque estava doido. Então no versículo 11 diz, né? Balaque fala, agora vai embora. Vai embora, Balaão. Vai para tua casa, né? Eu disse que eu te daria honras, eu disse que eu te daria o que você quisesse. Mas esse Deus aí que você insiste em obedecer te privou delas. Então vai embora. Já que você prefere obedecer esse Deus que tá te privando de toda essa honra que eu quero te dar, então vai embora sem nada. Vai embora pobre. Eu não vou te dar nada. Não vou te pagar também seu salário, porque você também não fez o que eu queria que você fizesse. Não amaldiçoou ninguém. Já que você quer obedecer esse Deus, então vai com ele pobre, né? É isso que Balaque fala. Então, no versículo 12, Balaão responde mais uma vez para Balaque. E Balaão fala, eu não falei para você, Balaque, que na verdade eu só ia falar aquilo que Deus me mandasse falar, Balaque. Ele fala mais uma vez, né? Aqui no intuito, talvez, né, de não perder o dinheiro dele, né? De talvez, pelo menos, Balaque pensar, poxa, ele pelo menos se esforçou em vir, né? Vou dar alguma coisinha para ele, né? Mas Balaque ficou tão indignado, falou, não vou te pagar nada. Você veio aqui abençoar quem eu tô querendo amaldiçoar, você veio aqui abençoar os meus inimigos. Eu não vou te dar nem o dinheiro da condução, né? Então é isso que Balaque tá querendo dizer. Mas provavelmente Balaão estava querendo convencer aqui, pelo menos dele dar algum valorzinho, né? Ah, pelo menos eu me esforcei e tentei, né? Não consegui amaldiçoar, mas pelo menos eu tentei, né? Considera isso, né? Provavelmente era nesse intuito, pelo caráter que Balaão tem, que a gente vai ver mais pra frente. Então, no versículo 13 diz, né? Olha só,
Balaão era muito cara de pau, não é possível. Aí Balaão vai e fala: olha, Balaque, a verdade é que ainda que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além do que Deus me mandou, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor Deus falar, isso eu tenho que falar, né? Foi o que eu falei, um personagem tão complexo para a gente analisar Balaão, né? Sabendo do futuro, né, dele, sabendo o que ele vai fazer, o quanto ele era usado e o que ele vai fazer, né? Como que ele vai ser capaz de fazer isso, né? Ele vai criar uma estratégia ali para fazer o povo de Israel cair, né? Já que não conseguiu amaldiçoar em palavras, ele vai tentar amaldiçoar usando estratégias, né, para fazer o povo cair e pecar, né? Então é difícil a gente analisar esse personagem, né? É um personagem muito complexo. Parece um homem que teme a Deus, parece um homem que tem medo de Deus, mas ao mesmo tempo sim, mas assim, ele tem medo de Deus. Não é questão dele gostar do povo de Israel, não. Mas assim, ele demonstra claramente que ele tem medo de Deus. Ele demonstra claramente que ele teme a Deus. Mas é aquela pessoa que tem medo, mas não tem vergonha. Ele tem medo de Deus, ele vai criar uma estratégia, gente, que ele vai entender que essa estratégia que ele está criando não vai desobedecer a Deus. Porque ele tem medo de Deus. Essa é a questão, ele tem medo de Deus. Por isso que é um personagem tão difícil da gente analisar assim, né? Porque é muito claro que ele teme a Deus. Ele tem medo de Deus, realmente. Então, ele tem medo de Deus, ele obedece a Deus, porque ele tem medo de Deus, mas ele quer o dinheiro. Ele quer a recompensa de Balaque. Ele quer. Então, ele vai criar uma estratégia. Ele vai falar, eu vou fazer desse jeitinho, porque Deus não falou que isso eu não podia fazer. Então, se eu fizer, eu não vou estar descobrindo o que Deus me mandou fazer. Deus não falou isso, é isso que Balaque vai fazer. Mas é muito complexo, né? Porque parece que ele era um homem temente a Deus, né? E era um homem que era usado, olha só, o Espírito Santo veio sobre esse homem, né? Deus foi falar com ele, não porque ele fosse justo nem nada, né? Mas Deus foi falar com ele e ele conhecia Deus, né? Porque aqui não é algo surpresa, né? Ele fala de Deus sobre o nome de Deus exato, né? O tetragrama ali tudo, né? E agora ele fala, Balaque, ainda que você me desse seu reino, né? Ainda que você me desse sua casa cheia de ouro e prata, eu não desobedeceria a Deus. Olha só, parece que esse homem era um homem temente a Deus, né? Parece que era um homem realmente que tinha medo, parece que ele tinha medo ali de Deus, né? Mas ele vai criar uma estratégiazinha, né? Aí ele vai falar, assim eu não tô fazendo, né? Deus não falou que eu não podia fazer isso, então eu vou fazer dessa forma, aí eu consigo ganhar o dinheiro, né? Ele vai pensar desse jeito, né? Olha que é totalmente absurdo, né? Então, no versículo 14, continua. Agora, eis que voa o meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então, o que acontece? Depois disso, Balaão vai falar, tá bom, eu vou embora, eu vou pro meu povo. Mas antes de eu ir embora e ir pro meu povo, eu vou te dar um presente. É isso que Balaão fala, né? Porque assim, o que acontece? Balaão costumava, pelo jeito, a dar profecias, a falar sobre coisas futuras que iam acontecer, falar sobre eventos futuros quando ele era pago, né? Então agora ele não vai ser pago, porque Balaque não quer pagar ele. Ele foi lá e abençoou. Balaão foi contratado para amaldiçoar. Ele chegou lá e abençoou, então Balaque não quer pagar nada. Então qual é a esperança de Balaão agora? Então Balaão vai fazer o quê? Balaão vai falar, vou te dar um presente, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma visão agora de graça, eu vou falar o que vai acontecer no futuro agora, né? Quem sabe assim, né, Balaão dê alguma recompensa para ele, né? Mas realmente o que ele vai falar que vai acontecer, gente. Realmente ele teve uma visão do futuro e realmente acontece. Então, Simvaldo, então realmente acontece o que ele vai falar. Mas provavelmente, gente, com certeza que o intuito de Balaão aqui era receber algum de Balaque. Não é à toa, gente, era um homem que era acostumado a trabalhar mediante recompensa. Então, ele não ia entregar o futuro assim, né, sem ganhar algum. Então, ele viu que ele pisou na bola, ele foi contratado para amaldiçoar e chegou lá e abençoou. Então, ele vai falar, então, pelo menos agora eu vou fazer o quê, Balaque? Eu vou te precaver do seu futuro. Eu vou falar sobre o teu futuro agora, então. Aí você fica sabendo do teu futuro e você faz o que você puder para que seu futuro mude. Mas eu vou falar para você o que está preparado para você aqui. Então, ele faz isso, né? Provavelmente,
pensando receber essa recompensa, né? Provavelmente nesse sentido. Aí então no versículo 15 ele começa a profecia sobre o futuro. Então ele começa falando assim: então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos, né? Então ele continua falando ali: eu sou um vidente, né? Eu tenho os olhos espirituais abertos e eu tenho conhecimento, né, da verdade. Então no versículo 16 ele continua: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos, né? Então a mesma coisa que ele havia falado antes, né? Quando o Espírito Santo estava sobre ele, né? E agora continua, o Espírito Santo continua sobre ele, né? E ele continua profetizando ali, falando realmente, e se cumpre o que ele fala. Então aqui no versículo 17 ele fala, gente, olha que extraordinário: eu estou vendo, mas não é agora, mas eu estou contemplando também, mas não é de perto. Eis que vem vindo uma estrela, e essa estrela ela vem de Jacó, e de Israel vai subir um cetro. O que é cetro, né? A gente já falou isso em Gênesis, né? Cetro é sinal de autoridade, né? A gente lembra que em Gênesis, gente, olha que extraordinário, me veio a lembrança agora, algo extraordinário. O que Balaão vai falar aqui é a mesma profecia que Jacó falou. No fim da vida de Israel, né, a gente lembra que Israel chama ali os 12 filhos, né? E começa a lançar bênçãos ali sobre os 12 filhos. E ele lança uma específica sobre Judá, né? A vinda de Jesus Cristo. E, gente, as mesmas palavras que Jacó usou ali, agora Balaão vai usar aqui, gente. Olha como realmente foi algo do Espírito Santo aqui, trabalhando em Balaão. Então ele vai falar a mesma coisa, porque lá na bênção que Israel proferiu, né, sobre a tribo de Judá, Israel falava isso, que da tribo de Judá surgiria, né, o cetro, né, a gente fala ali, né, ali tem o prenúncio claro de Jesus Cristo, e aqui é a mesma coisa. Ele tá falando, uma estrela vai surgir de Jacó, né? Então aqui é um apontamento claro a Cristo, né? Gente, ele não tá falando de estrela aqui sendo Davi, né? Convenhamos, não era isso. É claro que Deus vai levantar, a gente vai ver ao longo da história, Deus sempre vai levantar um libertador do povo, sempre vai ter, em todo momento da história vai ter um libertador, né? Sempre vai ser levantado um grande libertador. Para quê? Para que a nação não se corrompa até que Cristo venha, né? Então, essa pessoa vai ser levantada sempre, né? Sempre vai ter um, né? Vai ter juízes, né? Vai ser levantado um juiz ali, sempre vai ter, né? Agora é Moisés, né? Depois vai ser Josué, sempre vai ter um levantado, né? Vai ser Saul, vai ser Davi, então sempre vai ter alguém ali levantado, né? Sansão, né? Sempre vai ter alguém ali. Mas não é isso que tá falando aqui. Tá falando que vai ter uma estrela diferenciada levantada, né? Qual estrela, né? Cristo, a estrela da manhã. A Bíblia diz, né? Cristo é a estrela da manhã. E sim, ele vai vir de Jacó. Da descendência de Jacó viria a estrela da manhã. E diz, e de Israel vai subir um cetro, né? De Israel vai vir alguém, né? Essa estrela que vai ser levantada de Jacó, ele vai ter um cetro, uma autoridade, um sinal de autoridade. E que ele vai ferir as têmporas de Moabe e vai destruir todos os filhos de Sete. Então, olha a profecia de Balaão. Ele está falando que de Israel vai nascer uma estrela, e essa estrela vai ter uma autoridade tremenda ao ponto de destruir todos os inimigos que se levantarem contra Israel. É isso que ele está querendo dizer, né? Moabe aqui foi um que se levantou contra Israel, tentando amaldiçoar Israel, né? Então agora, aqui está dizendo que esse vai ferir a Moabe por todos os cantos, por todos os lados. Moabe não vai conseguir escapar dele, não vai tentar se esconder num cantinho para escapar, não. Ele vai ser ferido por todos os cantos, por todos os lados, né? E diz aqui, e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui, gente, não é Sete o filho de Adão, né? É impossível, não é? Aqui vai destruir todos os filhos de Sete, o filho de Adão, que veio, né? A imagem de Abel ali, né? Depois da morte de Abel. Não é esse Sete. Provavelmente, né? Porque aqui tá vindo linkada ao quê? A essas rebeldias contra Israel, né? Israel tá indo rumo à promessa que Deus deu, né? Israel tá indo rumo ali a Canaã e tá havendo ali
uma reprimenda, né? O povo ali tá tentando impedir que isso aconteça, né? Então, Deus está falando com essas pessoas que estão tentando impedir que Israel chegue até a sua promessa, né? Porque isso tudo lembra, né? Isso tudo tipifica, a gente lembra, né? Tudo isso é um apontamento a Cristo, né? Então, toda essa caminhada, todo esse percurso de Israel, na verdade, hoje, pra gente, né? Significava o quê? A ida realmente à nossa promessa, à nossa Jerusalém Celestial, né? E todos esses que se levantarem tentando impedir a nossa caminhada a Jerusalém Celestial, né? Serão destruídos por essa estrela, né? Isso que significava. Então, aqui ele está falando isso, Balaão, né? Que vai surgir essa estrela de Israel, vai vir, essa estrela vai ter o cetro, vai ter o sinal de autoridade, e ele vai ferir, né, Moabe por todos os cantos de Moabe e vai destruir todos os filhos de Sete. Então aqui não é Sete descendência de Adão, mas deve ser alguma cidade que foi levantada ali, né, na região de Moabe, ou alguma nação ali próxima que estava tendo algum conluio ali com Moabe, né? Era alguém que estava participando da oposição à entrada do povo de Israel em Canaã. Esse é o intuito, né? Então era alguém, a gente não sabe necessariamente quem é, a Bíblia não fala, mas é algo realmente que estava tentando impedir o povo de alcançar a promessa que Deus havia dado. É nesse sentido. Então no versículo 18 continua a profecia, e agora ele vai falar sobre Edom. Então Edom, a gente lembra que é irmão de Israel, né? Israel é descendência de Jacó e Edom é descendência de Esaú, né? Então a gente lembra que Edom, eles não tiveram boa vontade com Israel, né? A gente lembra que Israel tentou passar ali pela estrada real, ali na região de Edom, e foram impedidos, né? E inclusive eles saíram armados, né? Ameaçando o povo de Israel. Então aqui Deus fala sobre eles também, fala sobre Edom também. Então Deus vai falar, Edom, que também não ajudou Israel, né? Não deixou que Israel passasse ali na estrada real, né? Tentou dificultar a vida de Israel enquanto Israel estava indo rumo à promessa, né? Edom também vai ser punido. Edom agora vai ser uma possessão de Israel, né? Então Israel vai possuir Edom e Edom vai servir a Israel, né? Então agora é isso que vai acontecer. E diz, Seir, né, seus inimigos também serão uma possessão, mas Israel fará proezas, né? Então Edom não quis deixar passar Israel ali, né? Provavelmente desprezou Israel, porque Israel foi escravo no Egito, né? Então agora eles se tornariam servos de Israel. A gente vai ver mais pra frente que isso vai se cumprir, né? De Moabe e de Edom, realmente Davi vai chegar, né? E vai tomar ali Moabe, Edom, né? A gente vai ver mais pra frente, isso vai se cumprindo realmente. Mas aqui também tem, lógico, né, um apontamento espiritual, né? Mas aqui realmente essa profecia se cumpre depois realmente, né? Davi vem também, toma ali Edom, né? Então aqui isso vai se cumprir. E diz, mas Israel fará proezas, né? Esses que não estão tentando impedir Israel de alcançar, né? A promessa, não vão conseguir impedir. E Israel vai fazer cada vez mais proezas. Só que essas pessoas vão ser castigadas. Aí no versículo 19, Balaão continua falando. E ele fala, de Jacó vai sair o dominador. Não, porque realmente a palavra no hebraico é da mesma origem do nome do filho de Adão. A Bia, né, no Meet, ela tá perguntando se esse Sete que estava escrito em cima, todos os filhos de Sete, se não seriam todos os filhos de Sete, o deus egípcio, né, deus Sete, né? Mas na Bíblia, né, o termo em hebraico na Bíblia não se refere à escrita de Sete, o deus egípcio, né, que é escrito de uma forma, mas se refere realmente a Sete, a mesma escrita do nome do filho de Adão, né, porque são nomes diferentes, né, Sete, o deus egípcio, se escreve de uma forma hebraica, e Sete filhos de Adão tem uma escrita hebraica diferente, e o que está escrito aqui, a escrita hebraica é igual à escrita hebraica do nome do filho de Adão, mas não tem lógica ser o filho de Adão, né, porque Sete nasceu a imagem de Abel, né, e Abel ali era agradável a Deus, né, e Sete nasceu também, então não era descendência de Sete ali, mas provavelmente era alguém que estava tentando realmente impedir. Tem muito nome repetido na Bíblia, né, a gente vê, igual às vezes a pessoa tempos depois tem o mesmo nome
de uma geração anterior dele, né? Então, provavelmente teve alguém que teve esse nome depois, né? E deve ser essa pessoa, mas não teve muita importância na história, porque não vai ser falado depois, né? Mas o importante é isso mesmo, né? Essa visão que realmente vai ser dada, os inimigos de Israel vão sofrer, todos esses que se levantaram tentando impedir, né, a chegada ali à Terra Prometida, eles vão ser castigados, a gente vai ver que isso vai se cumprir realmente, né? E espiritualmente também isso se cumpre em Cristo, né? Então já era um apontamento também espiritual. Então no versículo 19 diz, né? De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades, né? Então de Jacó sairá um dominador, né? E ele vai destruir tudo o que restar dessas cidades que ficarem tentando impedir o povo, né, de ir rumo à terra da promessa. Aí no versículo 20, né, diz que viu Balaão a Amaleque, né? Então ele estava ali numa região que ele conseguia ver bem tudo ali, né? Então ele viu os amalequitas. Então, quando ele viu os amalequitas, agora ele vai começar a lançar profecias sobre os amalequitas também. Então ele vai, olha para os amalequitas ali e fala, né? Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição, né? Então, naquele momento, o Amaleque era muito grande, né? Amaleque era poderoso, as pessoas tinham medo dos amalequitas ali, por isso que ele fala que é o primeiro das nações, né? Mas o fim dele é a destruição, né? Amaleque se acha tão poderoso ali, se julga tão poderoso, né? Era tão cruel, tão malvado, mas o fim dele vai ser a destruição. E é isso que ele fala ali, olhando para Amaleque. Aí no versículo 21, e realmente isso vai se cumprir. A gente vê que tudo que ele fala vai se cumprir realmente na Bíblia. Aí no versículo 21 continua, né? Ele foi e olhou os queneus ali, né? Então ele olha os queneus eles não eram inimigos de Israel. Os queneus não eram. Mas assim, a gente lembra que Queneu, né? O sogro de Moisés era um queneu, né? O Jetro. Diz que ele era um queneu e midianita, né? Então há essa dúvida, né? Se Midian faz parte dos queneus ali, se queneus são de Midian ali também, né? Mas o sogro de Moisés era queneu. Mas não eram inimigos, queneu ali de Israel não eram inimigos, não. Tanto que a gente vai ver que o castigo dos queneus não vai ser o povo de Israel que vai fazer. É um outro povo, né? Não é a nação de Israel que vai vir ali sobre os queneus. Então, a gente vê também mais pra frente, né, no tempo, se eu não me engano, é de Saul. Saul vai tomar uma terra, né, a terra ali dos amalequitas, e ali com os amalequitas vão estar morando queneus, né? Talvez tenha até lógica isso, porque falou em cima dos amalequitas e agora tá falando de queneu, né? Então, os queneus vão estar morando lá com os amalequitas. Então, eles viviam junto ali com os amalequitas também, os queneus, né? Então, provavelmente era uma nação que devia se distribuído, né? Os queneus deviam ter ido parte para Amaleque, né? Parte tinha ali com Amaleque, amalequitas, e parte estava em Midian, porque a gente lembra que o sogro de Moisés, né? Ele era queneu e era midianita, né? Era um sacerdote midianita. Então, vai ter um tempo mais pra frente que Saul vai ali matar os amalequitas e vai ter queneu ali entre os amalequitas, né? E Saul vai falar, vão embora para que vocês não sejam destruídos, porque vocês não são nossos inimigos. A gente vai destruir só os amalequitas. E realmente os queneus vão embora. Então, os queneus não eram inimigos de Israel, né? A gente vai ver mais pra frente que eles não eram. Tanto que agora, o que vai acontecer com queneus, né? O futuro dos queneus não tem a ver com Israel, né? Vai vir uma outra nação tomar os queneus, diz isso. Diz assim, viu os queneus, né? Ele olhou assim, olha, imagina, o Espírito Santo foi ali mesmo que ele começou a falar, né? Sobre o futuro até dos outros. Ele falou sobre o futuro ali de Balaque, e ele olhava e conseguia falar sobre o futuro, conforme ele ia olhando, ele ia falando sobre o futuro, né? Veio uma profecia ali sobre ele. Então ele olhou para os queneus e começou a falar o futuro dos queneus, né? Então ele começa a falar. Aí ele diz assim, segura, né? Falando dos queneus. Segura está a habitação dos queneus, né? E puseste o teu ninho na penha, né? Então eles estão seguros, o ninho deles ali tá no alto ali, né? Tudo. Mas, aí no versículo 22 diz, mas o queneu vai ser consumido. Então o queneu vai ser consumido. Quando, né? Quando isso vai acontecer? Assur te levará cativo. Quem é Assur, né? Assur é a Assíria, né? A Assíria vem de Assur, né? É descendência de Assur. Então é a Assíria. A Assíria levaria os queneus
cativos. Não tem essa informação na história, mas, gente, não é impossível. A gente vai ver que vai se chegar um tempo onde vai ter um levante do Império Assírio. A Síria vai se tornar uma grande potência, né? Então, quando eles vêm e tomam ali o reino de Israel, eles são uma potência muito grande, realmente, assim, são uma grande potência, sabe? Então, o primeiro grande império, assim, que vai surgir, esse grande império que vai ter, é o reino da Síria, o império da Síria, né? E realmente é possível, porque eles vão tomar tantas nações, né? Vão tomar o reino de Israel ali, tantas outras nações, então é possível realmente que eles tenham pego os queneus ali, né? Então, tem lógica. Aí no versículo 23 diz, né? Proferiu ainda a sua palavra. Ai, quem viverá quando Deus fizer isso, né? Então ele fala, nossa, quem vai estar aqui para ver quando Deus fizer isso? Tudo isso vai acontecer, né? E aqui ele falou da Síria. Agora ele vai falar o que vai acontecer com a Síria, gente. Olha só, ele vai falar sobre o Império da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Ele vai falar tudo aqui na profecia dele. Na profecia de Deus, né? Mas assim, sendo usado assim pela boca dele. Então ele vai e fala, né? Ele havia falado o quê? Que os queneus iam ser levados pela Síria. Gente, a Síria nessa época nem era uma grande potência, mas ele vai se tornar uma grande potência, né? Tanto que mais pra frente vai tomar o reino de Israel, a Síria, sendo uma grande potência da época, né? Vai ser um império, o império da Síria ali, né? Mas depois vai ser tomado pelos caldeus, né? Então, aí ele vai dizer isso, exatamente isso ele vai falar aqui. Ele vai falar assim, versículo 23. Proferiu ainda a sua palavra e disse, quem é que vai viver para ver isso, né? Quando Deus fizer isso. Aí no versículo 24 ele diz, homens vão vir da costa de Quitim, né? Vão vir do mar Mediterrâneo, né? Homens virão do mar Mediterrâneo em suas naus, né? Em seus navios eles vão vir ali do mar Mediterrâneo e vão afligir a Assur, né? E a Éber, né? Então aqui, gente, é realmente uma profecia. Eles vão vir do mar Mediterrâneo e vão afligir a Síria, né? A Síria seria já o quê? Uma grande potência. Vai se tornar um império, a gente vai ver mais pra frente, né? Vai se tornar o Império da Síria, mas esse Império da Síria vai cair, né? A gente vai ver mais pra frente que o Império da Síria vai cair. Os caldeus vão tomar ali, né, a região de Ur, Babilônia, e vão tomar a Síria. Então vai começar o quê? O Império da Babilônia. E quem é caldeu que vai tomar ali a Babilônia? O Nabucodonosor, né? O pai dele que vai começar a empreitada. Mas Nabucodonosor era caldeu e ele era um semita, então ele é descendência de Sem, né? Então, Éber é o que? Éber é descendência de Sem, né? Então, aqui provavelmente está falando sobre os caldeus, porque eles são semitas, talvez sejam descendência de Éber, né? Então, aqui está falando que realmente o reino da Assíria e o reino dos semitas, né, de Éber, ali, os caldeus, seriam afligidos por alguém que viria do mar Mediterrâneo, né? E eles também mesmo pereceriam, né? E realmente a gente vai ver que isso vai acontecer mais pra frente, né? Vai ter um tempo em que o reino da Assíria vai estar dominando ali, vai vir ali, né, o pai de Nabucodonosor, vai fazer a grande conquista ali, Nabucodonosor vai terminar, vai conquistar ali a Babilônia, a região de Ur, e vai tomar o reino da Síria, e ele vai ser a grande potência, né, a Babilônia. Aí vai ser um império babilônico, né, mas depois eles vão ser quebrados, né, pela Pérsia, Medo-Persa ali, vão ser quebrados, mas está na mesma região, só que vai continuar ali entre eles, né, a Síria foi quebrada pela Babilônia, depois a Babilônia vai ser quebrada pelo Medo-Persa, né, só que depois vai vir realmente, vai vir lá da costa mediterrânea, quem? Alexandre, né? O Grande. Então ele vem vindo lá do mar Mediterrâneo e ele vem da onde? Da Grécia. E então surge o Império Grego. Aí depois o Império Grego é o Império Romano. E é isso que ele está dizendo aqui. Vai surgir alguém do mar Mediterrâneo e esse alguém do mar Mediterrâneo vai afligir a Assíria e vai afligir a Éber, né? Então a descendência semita, que seriam os caldeus que vão tomar ali a Assíria e vai virar o grande Império Babilônico. Só que esses vão ser quebrados ali também pelo Medo-Persa, né? Que também está ali na região do Oriente. Então também pode ser, nada impede de ser ali também dentro desse contexto. E eles vão ser quebrados por quem? Pelo Império Grego, né? A Alexandre vem, conquista ali e começa o Império Grego. Aí depois o Império Grego cai, e é isso que está dizendo aqui. Mas esses que viram lá da costa do Mediterrâneo também vão cair, né? Que é o Império Grego. E realmente o Império Grego depois cai e surge o Império Romano, que é na época em que Jesus
vem. Então, gente, olha o nível da profecia, realmente. Esse homem deu uma profecia aqui incrível, né? E se cumpre realmente, né? Ele fala aqui sobre os reinados, né? Então, ele falou de uma forma enxugada, mas realmente ele fala isso, né? Haverá um grande reino, e realmente haverá o império da Síria, vai se tornar uma grande potência, mas ele vai ser derrubado, né? Então, os caldeus vão tomar conta ali, os semitas, né? Depois vem a Média Pérsia ali, né? O Medo-Persa, que a gente vai ver mais pra frente, Ciro, Dário, né? Tudo. Aí, depois, eles vão perder, o Império Grego vem, né? Então, a gente vai ver. Quando Jesus vem, já tá no Império Romano, né? Mas é sobre tudo isso que ele tá falando aqui. Ele tá falando, esse que vai vir do Mar Mediterrâneo e vai conquistar todas essas terras, né? Ele também vai perecer, né? Como pelo Império Romano. Então, vai surgir o Império Romano ali. Então, no versículo 25 a gente finaliza. Graças a Deus, deu para dar as 2 aulas hoje. Então, o versículo 25 diz, né? Então, depois de falar tudo isso, depois de já ter profetizado todo o futuro ali, até de quem não estava ali no meio, né? Ele saiu olhando e profetizando. Então, ele se levantou, Balaão, e se foi, né? E voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Mas a gente vai ver mais para frente que não parece que ele foi agora para a terra dele, né? Ou se ele foi, ele vai voltar, porque a gente vai ver que ele vai criar uma estratégia. Porque o que acontece? Ele vai sair daqui sem recompensa. E ele queria dinheiro, ele queria a recompensa. Ele ficou se coçando, querendo aquela recompensa que Balaque ia dar para ele. Então ele vai arrumar um jeito de receber a recompensa. Então, já que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus não deixou, ele vai criar uma estratégia para fazer o povo de Israel cair. E ele vai falar isso para Moabe. Ele vai falar, eu tive uma ideia, eu sei um jeito da gente fazer o povo de Israel cair. Aí o Deus deles não vai mais se agradar deles do jeito que está se agradando hoje. Deus deles falou que não encontrou neles nenhuma perversidade ou nada assim, mas vamos fazer eles pecarem. É isso que Balaão vai fazer para receber a recompensa, né? Por isso que mais para frente no Novo Testamento a gente vai ouvir falar sobre a doutrina de Balaão, né? É isso, é alguém que fala, né, sobre a palavra de Deus, igual ele falou tanto aqui, né? Foi usado, falou a verdade de Deus, né? Mas ele vai criar estratégias ali, né, para o povo cair. Então o povo vai fazer as coisas erradas, né? Vai ouvir a verdade, mas eles vão pelos caminhos errados, vão fazer as coisas erradas ali, vão seguir pelas estratégias erradas que o próprio Balaão vai mandar, né? Balaão vai criar isso. Ele vai se sentir no dever, já que não fez o que Balaque falou aqui, que era para fazer amaldiçoar. Então agora ele cria um jeito ali de fazer o povo cair, né? E o próprio Deus amaldiçoar esse povo. Mas, na verdade, ele vai ser punido. A gente vai ver que Balaque vai ser punido, Balaão, todos esses que vão criar essa estratégia, né, vão ser punidos. Mas o povo de Israel vai cair. A gente vai ver que o povo de Israel vai cair, vai morrer muita gente do povo de Israel. Mais de 20 mil pessoas vão morrer por causa dessa coisa que Balaão vai criar, dessa estratégia que Balaão vai criar. Então, é por isso que eu falo, é um personagem muito complexo da gente analisar. Parece que ele tinha medo de Deus, parece que ele tinha temor a Deus, mas não tem vergonha, porque ele vai se deixar levar pelo dinheiro, né? Ele vai querer essa recompensa, ele quer essa recompensa, né? E ele vai criar uma estratégia achando que essa estratégia não vai estar ferindo o que Deus falou, né? Mas não, ele vai criar um jeito de fazer o povo cair, né? Não, ele não vai fazer nada sozinho, mas ele vai criar um jeito de fazer o próprio povo pecar, né? E isso é a doutrina de Balaão. Ele vai ensinar certo, vai falar sobre Deus, vai falar certo, mas vai criar uma estratégia para que o próprio povo caia, né? Então ele vai criar algo ali onde o próprio povo vai cair, vai pecar, tá bom? Então hoje a gente vai encerrar aqui a aula, tá?